e entro nela. Eu quero ver tua glória, como viu Moisés, e lances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo. Não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Tua beleza me encanta. Me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Sua glória me envolve. Estou coberto, mas não tenho medo. Não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Eu vejo a nuvem, entro nela. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu vejo a nuvem e corro pra ela, mas não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua
tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo. Não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Sua beleza me encanta. Me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve. Estou coberto, mas não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu entro nela.
Segunda Reis, capítulo 2, de 1 a 8, diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Paizinho querido, nosso amado e soberano pastor, te agradecemos, ó Deus, pelo culto, por tudo o que está acontecendo, e nós viemos aqui realmente para exaltar o teu nome. Seja o seu nome exaltado, glorificado, e aceita este culto que nós estamos prestando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar da história de um profeta. Eliseu, ele é um profeta muito conhecido, pela igreja, pelo povo de Deus. E o profeta, ele tem que ser da confiança de Deus. O profeta, para ser profeta, ele tem que ser da confiança total de Deus. E Eliseu era esse homem de confiança, da confiança de Deus. O profeta, para ser profeta, ele tem que ser corajoso, destemido, ele não pode deixar-se corromper. Então Deus, ele viu essas características na vida de Eliseu. Nós vamos, de acordo com a nossa mensagem, nós vamos ler alguns textos que falam sobre esse homem. Lá atrás, a gente vê quando Elias chamou Eliseu para ser profeta. Ele estava ali lavrando a terra com seus bois. Elias chegou para ele, convidou ele para ser um profeta. Ele, na mesma hora, ele deixou tudo, pegou os bois que ele tinha e fez sacrifício, fez um churrasco, vamos dizer, para as pessoas ali, e despediu da sua família e foi atrás de Elias. Mas aqui nesse texto que nós lemos, a gente vê que Eliseu, ele não parou por aí. Ele aceitou o seu chamado, ele deixou tudo, como a gente falou, mas Eliseu, ele foi determinado. Você percebe pelo texto que nós lemos que Elias tentou convencê-lo, persuadi-lo a não acompanhá-lo. Fica aí, eu vou ali, você fica aqui. E ele disse: não, eu não vou te deixar. E por algumas vezes Elias fez essa proposta para ele deixar de estar ali no pé de Elias, atrás de Elias, mas ele continuou dizendo: não, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Eu não vou largar você de maneira nenhuma. Então a gente vê aqui que Eliseu foi um homem determinado, que Elias não conseguiu, apesar de não incentivá-lo de maneira nenhuma, mas não conseguiu afastar ele
da sua presença, ele não desistiu daquilo que ele queria. Irmãos, a gente às vezes vê pessoas culpando líderes, culpando o seu pastor, às vezes culpando o seu líder de célula, às vezes o grupo de louvor, por não estar no ministério. Pessoas que dizem assim, eu não estou lá no ministério, eu já não estou pregando, eu já não tenho, não sou ninguém na igreja, porque me podaram, porque o pastor não me incentivou, porque os músicos não me incentivaram, porque as pessoas me perseguiram, não deram ministério para mim, então por isso que hoje eu não sou ninguém na igreja. E essas pessoas muitas vezes, elas saem da igreja, vão para outra igreja e acontece a mesma coisa, porque na verdade elas não são pessoas determinadas, elas não são pessoas que sabem aonde elas querem chegar. Mas a gente vê que Eliseu não foi assim não. Eliseu foi um homem determinado, Eliseu foi um homem que escolheu fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ele não queria saber se o seu líder estava incentivando, ajudando. Uma coisa ele colocou no seu coração: eu vou pegar no cabo do arado e não vou olhar para trás. É isso que eu quero, eu vou chegar lá, custe o que custar, com Deus à minha frente, com Deus do meu lado, eu estarei e eu farei aquilo que Deus quer que eu faça. Porque, irmãos, uma coisa importante para a gente ter essa determinação é saber se realmente o que nós queremos, o ministério que nós queremos, ele veio de Deus para a sua vida. Às vezes você fica atirando em todos os lados, às vezes você quer ser alguma coisa na igreja, mas não sabe o que é. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que queima o nosso coração. Queima o nosso coração. Eu sei que muitos anos, desde que me converti, uma coisa que queima o meu coração é oração. Eu amo oração. É uma coisa que eu estava falando esses dias com a irmã Rosa, estava só eu e ela lá, nas últimas semanas, e eu disse para ela, irmã Rosa, a lâmpada não pode apagar. Nem que foi eu e você e eu, nós estaremos orando, porque a lâmpada não pode apagar. A igreja não pode ir sem oração. Irmãos, a importância que nós não damos à oração, ela nos faz falta. O tempo que nós não tiramos para a oração, para dedicar um tempo de relacionamento com Deus, ela vai nos fazer falta. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa intimidade, vai fazer falta. Nós muitas vezes, por essa falta de uma oração, de uma vida de oração, nós somos carnais. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, mas nós não ouvimos a voz dele, porque nós não temos uma disciplina, um exercício de oração. Então isso eu sei que queima no meu coração. Então Eliseu foi um homem que andou nessa determinação, eu vou ser um profeta. E ele não queria pouca coisa. Nesse texto aqui que você vê, lá na frente, do versículo 9, à frente, Elias começa dizendo para ele, no versículo 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Elias percebeu que ele sabia que ele ia ser tomado. Aí Eliseu respondeu para Elias, peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias era um homem, um profeta de Deus, um profeta de milagre, um profeta quando a palavra dele saía da boca, podia escrever porque era realmente aquilo ia acontecer. E Eliseu foi tão ousado que ele disse assim, eu quero dobrado. Eu não quero ser só um profeta como você, Elias. Eu quero ter porção dobrada. E ele realmente
foi um profeta que fez o dobro daquilo que Elias fez. Então você vê que ele realmente foi uma pessoa determinada e sabia onde ele queria chegar. Uma coisa interessante que Eliseu andou na mesma visão de Elias. A mesma visão. Eliseu não tomou o lugar de Elias. Eliseu, ele teve a mesma visão. Aonde você for, eu vou. O que você estiver fazendo, eu quero estar do lado. Irmãos, é um problema muito sério na igreja. Quando as pessoas querem ter outra visão que não é a visão do líder. Mas você vê que Eliseu, apesar dele ser um homem determinado, ele era um homem humilde. Mesmo quando ele quis ter muito mais do que Elias, a porção dobrada, não foi falta de humildade. É porque ele queria tanto ser possuído por Deus, ser usado por Deus, e ele sabia que Deus é ilimitado, é capaz de fazer muito mais, é um Deus de abundância, não é um Deus que dá e faz falta, não. E Eliseu sabia quem era esse Deus, e ele ficou naquela mesma visão do seu líder, e ele substituiu o seu líder. Ele não disputou com o seu líder. Ele não tomou o lugar. Ele esperou o momento certo. A hora certa. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Nós temos aqui na igreja pessoas, irmãos, que há muito tempo queria ser líder. E Deus hoje colocou essas pessoas como líder da igreja. Que tem um papel importante da igreja. Por muito tempo, eu tenho uma pessoa que é líder da igreja, junto comigo, que ela ficou 8 anos sentada na igreja, sem fazer nada. Quietinha no lugar dela. Dando testemunho de uma vida transformada, até que Deus a levantou. E hoje eu tenho podido confiar nela, tenho podido descansar. Muitas coisas que estavam sobre nós, eu pude repartir com ela. Porque são pessoas que andam na mesma visão. O povo de Deus tem que saber disso. Nós precisamos reconhecer e saber que nós temos que ser humildes. Que quem põe e tira é Deus. É Deus que coloca você lá ou é Deus que tira você de lá. Quantas igrejas foram divididas? Quantas igrejas, quantos líderes saíram das igrejas e formaram outra igreja? Porque queria ser o líder e como não foi, então saiu e formou a sua igreja. Mas aqui Deus mostra, através de Eliseu, que Eliseu andou na mesma visão. Ele queria fazer muita coisa, mas no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus. Isso também nos faz lembrar de Davi. Davi, apesar de ele saber que ele era ungido de Deus, que ele foi escolhido por Deus para ser rei, ele em maneira nenhuma, de modo nenhum, em lugar nenhum, você percebe que Davi quis passar rasteira em Saul. Ele esperou o momento certo, a hora certa, e quem o proclamou rei foi o povo, não foi ele mesmo. Ele o proclamou rei. Porque quando Deus promete, irmãos, para nós temos que aguardar e esperar só o momento de Deus. Ele vai dar, no momento dele, na hora dele, no tempo dele, sem machucar, sem ferir, ele vai fazer. Então, Eliseu, ele andou na mesma visão. Uma coisa também que a gente percebe em Eliseu, que ele não deixou se corromper. Eu quero que você passe umas 2, 3 folhas da sua Bíblia aí, para o capítulo 5, o versículo 9 e o versículo 10. 2 Reis 5, 9 e 10. Diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo:
vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Irmãos, eu acho lindo. Eu estava estudando esses dias a vida de Eliseu, e pude perceber tantas coisas, parar para ver e conhecer mais esse profeta. E eu vi coisas lindas na vida deste profeta. Primeiro aqui você percebe que Naamã, ele chegou na porta de Eliseu com seus carros, com seus cavaleiros. Ele chegou ali com muita pompa, muito rico, poderoso, comandante do exército. E ele chegou ali, quem sabe, dando os trote nos cavalos, querendo chamar a atenção. Está chegando um homem importante na sua porta, vem por favor me receber, coloca um tapete vermelho para que eu possa descer do cavalo. Quem sabe seria essa a intenção de Naamã. Mas aí no versículo 10 mostra que Eliseu mandou o mensageiro. Eliseu mandou o seu moço falar para Naamã ir lá no rio, né? E afundar lá 7 vezes que ele ia ficar curado. Irmãos, Eliseu não deixou se corromper. Eliseu foi um homem de postura. Um homem que não tentou agradar o homem rico. A riqueza dele não chamou a atenção de Eliseu. E nós temos que tomar cuidados. Porque às vezes as pessoas dizem assim, na minha igreja está lá o empresário tal, o doutor tal, o fulano tal. Na minha célula tem a mulher do irmão, do cara lá, mais importante da cidade. Nós temos que guardar o nosso coração dessas bobeiras. Nós não somos mais do que ninguém. E Eliseu sabia muito bem separar as coisas. Não ficou impressionado com o barulho dos cavalos, dos carros. Não ficou nem um pouquinho impressionado com a chiqueza daquele homem. Ele mandou um mensageiro. Como aquele homem fosse qualquer homem, da mesma maneira, ele tratou. Ele não deixou se corromper. E eu achei isso muito importante, e nós conhecemos a história e sabemos que Naamã ficou bravo. Naamã ficou bravo, ele não queria ser tratado assim. Ele queria ser tratado de maneira diferenciada. Ele está pensando o quê? Nem saiu para me receber? Mandou eu entrar nesse riozinho aí 7 vezes? Sendo que lá na minha terra tem rios muito mais importantes do que esses. Olha para você ver a petulância daquele homem. E o profeta de Deus conhece. O profeta de Deus sabe lidar com as pessoas. O profeta de Deus, ele tem postura. Ele não tem medo. O profeta de Deus, ele é destemido, corajoso. Então a gente vê que os servos de Naamã convenceram ele a fazer o que Eliseu mandou. Não te custa nada, vamos lá. E com um jeitinho eles convenceram Naamã a entrar no rio e tomar banho 7 vezes. E a Bíblia mostra, você conhece a história, que Naamã foi curado. Aí Naamã ficou tão feliz, voltou rapidamente para dar presente. Ele não entendeu, irmãos. Você está vendo como as pessoas têm um coração duro? Como as pessoas que valorizam o dinheiro, que valorizam as coisas, não entende. E aí ele voltou querendo pagar pelo benefício que ele recebeu. Com vestes, com prata, com ouro, quis levar para Eliseu. Não aceitou o favor de Deus, quis pagar. Isso hoje, infelizmente, está acontecendo em muitas igrejas. Às vezes nós ficamos com vergonha de coisas que passam na televisão. Hoje, mais o Daniel estávamos olhando. Agora, o Valdomiro
A igreja está fazendo a maior coisa por causa do sangue dele na camisa, daquele atentado que ele sofreu. E passou a camisa dele ensanguentada no manto, e o povo passando, a multidão passando debaixo daquele manto, e passando as mãos no sangue do homem de Deus. Irmãos, isso é uma vergonha, isso é uma tristeza, e é coisa terrível como as pessoas deixam ser manipuladas. Então nós temos que tomar muito cuidado, que isso não é só da agora, desde a época de Naamã, desde a época do Velho Testamento, as pessoas queriam pagar pelos benefícios que Deus fez para elas. Mas Deus, Ele é muito diferente, e Eliseu respondeu para Naamã: muito obrigado, leva os seus presentes, eu não preciso, eu não quero, não estou te cobrando nada. Quem fez o milagre para você não foi eu, foi Deus. Ele tinha consciência disso. Você sabe, irmãos, às vezes Deus usa um profeta, às vezes até começou como homem de Deus, como esse pastor que nós falamos. Às vezes até a intenção da pessoa era realmente servir a Deus. Mas de repente, aconteceu um milagre, aí ele volta para ele mesmo. Ele começa a pensar, está vendo? O meu suor cura, o meu sangue cura. As coisas que eu faço, né, tudo que sai de mim é poderoso. Aí distorce, aí deixa se corromper. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então nós devemos tomar cuidado e aprender com os profetas de Deus do passado. Ainda no capítulo, aqui em Reis, no capítulo 6, eu quero que vocês olhem comigo, o capítulo 6, o versículo de 9 a 11. Nós vamos ver aqui outra coisa que Deus usou aquele profeta para fazer. 2 Reis 6, de 9 a 11, diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele o seu servo e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Irmãos, deixa eu traduzir para vocês aqui o que aconteceu. O rei da Síria fez uma armadilha para matar o rei de Israel, para vencer a guerra. E Deus falou para Eliseu: Eliseu, o rei da Síria vai descer em tal lugar. E ele fez uma armadilha para destruir Israel. Então Eliseu avisa para o rei de Israel não descer por aquele lugar, não ir lutar com o rei da Síria por aquele lugar, mas vai por outro caminho. E o mensageiro foi e falou para o rei de Israel: olha, o profeta Eliseu disse que não é para descer por este lugar, vamos por outro. E eles venceram a guerra. O rei ouviu e eles venceram a guerra. E aqui você vê que o profeta Eliseu, ele teve uma revelação de Deus. Ele foi instruído por Deus para salvar uma nação, para salvar não só o rei de Israel, mas uma nação inteira. Um homem de Deus, que teve uma revelação, que andava com Deus, que buscava a Deus. Você acha que Deus ia falar com Eliseu se ele não tivesse uma vida de oração? Se ele não tivesse uma vida de intimidade com Deus, ele ia conseguir ouvir e ter revelação de Deus? Você sabe que não. Então o profeta de Deus foi usado para salvar aquela nação.
E o rei da Síria ficou tão bravo, falou: mas como que esse povo sabia disso? Tem algum traidor no nosso meio? Tem algum espião aqui no nosso meio que vai e conta para o rei de Israel tudo o que está acontecendo aqui? Aí alguém lá da Síria disse: ó rei, não é assim não. Existe um homem chamado Eliseu, um profeta, que tudo que você fala aqui, no seu quarto, de maneira reservada, Deus revela para ele. Porque aquele rei da Síria estava querendo matar pessoas, achando que tinha espião. Então Deus usou esse profeta até para salvar pessoas do rei da Síria. Então a revelação desse homem, a intimidade desse homem, a coragem de Eliseu, mudou a situação do povo de Israel. Eliseu era um homem que confiava em Deus. Eu ainda quero que você, no capítulo 6, do versículo 31, até o 2 do capítulo 7, nós vamos ler esses versículos para você perceber a confiança que Eliseu tinha em Deus. Disse o rei: assim me faça Deus, que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Asaf, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada, e por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aqui, irmãos, Deus está usando Eliseu para profetizar uma coisa que ia acontecer em Samaria. Samaria estava cercada, o povo da Síria estava todos ali cercando Samaria. Eles iam entrar lá em Samaria. Samaria estava morrendo de fome. As mães estavam matando os filhos para comer, de tanta fome que eles estavam vivendo. E o rei estava com muita raiva de Eliseu, porque Eliseu tinha profetizado que isso ia acontecer, porque o povo de Israel tinha afastado de Deus, tinha desviado o coração de Deus. E ele ficou bravo com Eliseu. É assim que acontece, irmãos. Às vezes nós fazemos as coisas que desagradam o coração de Deus, não obedecemos a Deus, não guardamos os princípios da palavra de Deus, e quando o inimigo se levanta contra nós, nós ainda culpamos Deus. Tudo de errado, ainda nós achamos que Deus tem culpa. E esse rei estava assim, muito bravo, e ele mandou falar, o mensageiro, que era para matar Eliseu, era para cortar a cabeça de Eliseu. Mas a hora que ele chegou, Eliseu já falou para ele: você veio enviado pelo rei para me matar, por causa da fome de Samaria, porque vocês abandonaram o Deus verdadeiro, e agora vocês vêm contra mim para me matar, porque a palavra de Deus foi dada que assim ia acontecer.
E naquele momento, Deus disse para Eliseu: Eliseu, vai acontecer que amanhã, a essas horas, Samaria vai ter comida em abundância. Eles vão estar vendendo comida na porta de Samaria. E o homem que estava com o rei apoiado, o rei estava apoiado no seu braço, disse assim: nem que abrir a janela do céu, isso não vai acontecer. Ele falou: vai acontecer e você não vai comer, porque você vai morrer. Aqui você vê a confiança de Eliseu, a intimidade de Eliseu, e aconteceu exatamente como o profeta Eliseu disse. O povo estava acampado para atacar Samaria, e Deus fez um barulho tão grande, e eles ouviram como se barulho de guerra, como se viesse um exército contra eles. E eles saíram correndo, e eles deixaram comida, eles deixaram os animais, eles deixaram as armas, eles deixaram as roupas, eles deixaram tudo e saíram correndo. E tinha 2 leprosos na porta de Samaria. E aqueles 2 leprosos estavam ali morrendo de fome. Imagina aqueles que estavam lá dentro, já estavam com fome. Imagina aqueles leprosos. E ele falou assim: vamos descer lá, aonde estão acampados o povo de Samaria, da Síria. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa para comer. Se morrer, vamos morrer, porque se a gente ficar aqui também vamos morrer de fome. E aqueles 2 leprosos desceram até onde estava acampado o povo da Síria. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Tudo estava lá. Toda a comida, toda a roupa, todas as armas, tudo estava lá. E não tinha ninguém, eles tinham corrido. Deus guerreou pelo povo, Deus lutou pelo povo. E eles tiveram comida, e aí depois os leprosos vieram, avisaram para os porteiros da cidade, e chegou até a casa do rei. Eles ficaram desconfiados que isso estava tão fácil que poderia ser uma armadilha. Mas não era a mão de Deus. Irmãos, Deus faz as coisas de uma maneira tão tremenda. Deus, ele não precisa da nossa ajuda para fazer as coisas. Ele faz, Ele é poderoso. Ele luta por nós, Ele luta as nossas guerras. Então, houve abundância em Samaria. Mesmo diante da ameaça do rei, Eliseu não temeu. Mesmo diante daquela ameaça que ele falou que ia cortar a cabeça de Eliseu não temeu. E Samaria não morreu de fome. O povo não morreu de fome, porque o profeta de Deus é um profeta verdadeiro. A palavra que saía da boca de Eliseu, do homem de Deus, era uma palavra verdadeira. Hoje nós vivemos na época de tanto engano, tantos falsos profetas, mas ainda existem homens e mulheres de Deus. E eu quero que você, ainda no capítulo 6, no versículo 16, a gente vê outra coisa, Deus usando Eliseu. O versículo 16 diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Aqui, Eliseu estava cercado. O povo da Síria, o rei da Síria, ia matar Eliseu. E quando o moço de Eliseu abriu a janela ou chegou na porta e olhou e viu de longe o exército que vinha para destruir Eliseu e destruir aquele povo que estava ali, aquele moço entrou correndo com muito medo e disse: Eliseu, nós vamos ser mortos. Tem um exército ali, vão nos matar. Eliseu tranquilo, calmo, conhecendo o Deus que servia, a intimidade que ele tinha com Deus. Eliseu disse para ele assim:
para Deus: Deus, abre os olhos dele. Deixa ele ver que são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E naquele momento, os olhos do moço de Eliseu foi aberto. E ele viu um exército de anjos ao redor deles. E naquela hora, Deus cegou aquele povo que vinha contra Eliseu. E eles entraram na cidade cegos, sem saber onde estava. E Deus guerreou mais uma vez. Deus tomou a causa do seu povo, dos seus filhos, do profeta, nas suas mãos. Irmãos, nós não estamos ao léu. Nós não estamos abandonados. Nós conhecemos de cor e salteado que 1000 está conosco, né? 10.000 à nossa direita. Nós não somos atingidos. Essa palavra de Deus é uma palavra verdadeira. O que aconteceu com o profeta Eliseu, tantas outras coisas que nós poderíamos estar aqui falando deste grande profeta de Deus. Mas eu quero resumir essa palavra em dizer uma coisa: o profeta de Deus, ele deve ser um homem que consegue ouvir tudo aquilo que Deus tem para ele e para aqueles que estão ao seu redor. Quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá um dom, é para que você seja abençoado e as pessoas que estão ao seu redor sejam abençoadas. Quando Deus quer usar você, Deus usa, não é porque você pode, que você tem capacidade. Deus usa você porque você é uma pessoa determinada. Porque você luta, porque você busca, que você vai atrás. Porque você não é uma pessoa covarde. Deus, ele escolhe pessoas. As características do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus, são essas. De uma pessoa determinada, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa destemida, de uma pessoa que anda nos princípios da palavra. Para nós sermos o que Deus sonha para nós, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser pessoas que deixam uma marca aonde passarmos. Deus quer nos usar para salvar vidas, para salvar nação, para salvar pessoas, para abençoar a nossa família. Deus não te chamou com um propósito qualquer. Deus te chamou para você fazer a diferença. Para você, eu e você sermos profetas de Deus nessa geração. Nesse mundo que nós estamos vivendo, aonde são tantas coisas horrorosas, tantas pessoas, tantas coisas tristes que nós estamos vendo e vivendo. Mas Deus quer fazer de nós, ainda nesta geração, pessoas que agradam o coração dele. Irmãos, a Bíblia diz no final de Apocalipse, que aqueles que são santos devem buscar a santidade. Mas eu estava falando, na hora que eu coloquei no meu propósito desse ano, e coloquei aqui na salva, eu disse: Deus, nesse ano de 2017, uma coisa eu te peço, eu não abro mão, eu quero mais do Senhor. Eu quero te servir melhor, eu quero te ouvir mais, eu quero andar mais com o Senhor. Irmãos, tudo é passageiro. Se Deus não for a prioridade na nossa vida, não for o primeiro na nossa vida, se Ele não for a essência do nosso viver, nós não estamos perdendo tempo. Nós precisamos ser como Eliseu. Mesmo nessa geração corrompida, nós não vamos nos corromper. As coisas, a riqueza dessa terra, as coisas dessa terra não deve chegar no nosso coração como prioridade. Mas Deus é o Senhor da nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Os músicos, eles vão estar preparando a música. Mas antes de passar a palavra ao pastor Edivaldo, eu quero que você abaixe a sua cabeça, fala com Deus alguns minutos, alguns segundos, fala para Deus
que você quer nesse ano de 2017? Qual é o seu alvo principal? Oh, Deus maravilhoso. O Senhor é santo. O Senhor é todo-poderoso. Deus, tudo vai passar um dia, mas o Senhor permanece para sempre. Não queremos, ó Deus, deixar o nosso coração desviar da Tua presença. Não queremos, ó Deus, sermos frios, apáticos, indiferentes. Mas queremos correr atrás do Senhor. Nós queremos, ó Deus, buscar o Senhor. Como Eliseu não abriu mão de receber porção dobrada, de querer mais de Deus. Assim, Senhor Deus, queremos que o Senhor faça conosco. Desperta no coração do teu povo, da tua igreja, um desejo maior de servir o Senhor, de amar o Senhor, de buscar o Senhor, de não abrir mão da tua glória, da tua essência, da tua presença. Oh, Paizinho querido, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Não há riqueza maior, não há prazer maior, não há felicidade maior do que o Senhor. Adoramos o Senhor, adoramos o Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Aleluia. Oh, papaizinho amado. Oh, Deus querido. Irmãos, ficam em pé, adoram a Deus, glorifica a Deus. Coloca para fora no seu coração o que você tem para Ele, o quanto Ele é importante para você. Ame, adore-o. Fala a palavra de amor. Oh, Deus. Oh, Deus. Deus, Tu és santo, Senhor. Oh, papai, seja adorado neste lugar. Edificamos este lugar para o Senhor ser adorado, glorificado. Esta é Tua casa, onde os Teus filhos vêm prestar culto ao Senhor. Oh, Deus, não queremos sair daqui, Senhor, da mesma maneira. Nós queremos receber mais de Ti, a Tua presença. Honra-nos, Pai, com a Tua presença. Oh, Deus, seja glorificado na nossa vida, na nossa maneira de viver, de falar, de sentir. Seja glorificado, exaltado, Senhor. Oh, papaizinho amado, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, aleluia.